Bom, pessoal, então, finalzinho da aula passada, né, nós estávamos discutindo como fazer a representação, certo? Como fazer a representação de elementos de circuito que a gente trabalhou até agora, né, na disciplina. Como pegar esses elementos ideais de dois terminais, certo? E utilizar a representação dele no domínio de Laplace para que a gente possa determinar a relação entre tensão e corrente no domínio de Laplace para cada um desses elementos. E aí, se a gente sabe essa relação e também sabe as leis de Kirchhoff, como as leis de Kirchhoff se comportam no domínio de Laplace, a gente agora tem as duas ferramentas que a gente precisa para pegar um diagrama de circuito e resolver, né, obter as equações que determinam o comportamento daquele diagrama, né, a partir das leis de Kirchhoff e do comportamento individual de cada elemento, né, e aí, por esse diagrama, obter diretamente as equações que descrevem o comportamento do circuito no domínio S, certo? Então, sem se preocupar com o que acontece no domínio do tempo, vamos dizer assim. Então, a gente viu, na aula passada, que, a priori, a gente tem que determinar o comportamento de três elementos, né, que a gente trabalha, então, o indutor, o resistor e o capacitor, certo? Então, a gente viu que a gente mostrou que a gente, para esses elementos, a gente tem essas relações aqui, certo? Então, resistor, a tensão se relaciona com a corrente no domínio de Laplace por meio do parâmetro, uma constante R, certo? No caso do indutor, essa relação entre tensão e corrente é mediada, né, por um parâmetro que é a indutância multiplicada pela variável S, certo? E aí, no caso, se o indutor tem alguma corrente inicial, essa corrente inicial vai aparecer com um termo subtraindo aqui, mas em termos da relação entre IS e V de S, né, essa relação é mediada por esse parâmetro aqui, L vezes S, certo? E para o capacitor, nós temos essa relação entre V e S, mediada por esse parâmetro aqui, 1 sobre SC, certo? Novamente aqui, se tiver carga inicial, a gente tem um parâmetro extra, certo? Que aparece na equação, mas, de qualquer forma, a relação entre V de S e de S continua sendo sobre SC. Bom, então, no domínio de Laplace, como a gente discutiu, todas as vezes que a gente tem um elemento passivo, né, nós temos sempre uma relação entre I de S e V de S, que pode ser escrita dessa maneira, né? Então, V de S é um parâmetro Z de S que multiplica a corrente I de S, e aí essa relação aqui é uma relação linear, da mesma, assim, que pode ser escrita, né, que tem a mesma característica da lei de Ohm para circuito no domínio do tempo, certo? A única diferença aqui, bom, é que esse parâmetro depende de S, né? E esse parâmetro aqui, ele dá uma relação entre ds e vds no domínio de Laplace ou no domínio da frequência, certo? Então, a gente viu que nesse caso aqui, né, a gente denomina essa relação, esse parâmetro que relaciona o VDS com o NDS, como sendo impedância, né? E aí, para todos os elementos que a gente tem, né, capacitor, indutor e resistor, a gente consegue definir uma impedância, certo? Que é uma coisa já um pouco diferente do que a gente via no domínio do tempo, certo? Então, a impedância, para o caso do resistor, é a própria resistência, né? É a relação entre corrente e tensão no resistor, é a própria resistência. A impedância para o indutor é o produto da variável S pela indutância, certo? E a impedância do capacitor é 1 sobre a variável S multiplicada pela capacitância. Então, todas esses três parâmetros aqui, né, tem a mesma unidade ohm, a gente discutiu isso na aula passada, né, porque aqui essa unidade aqui dos três é a mesma, né, e essa unidade é o ohm, certo? Então, esse conjunto aqui de três parâmetros, né, nos permite escrever relações entre tensão e corrente, né, para todos os elementos que a gente tem no circuito e no domínio de Laplace, certo? Bom, então,
A questão é como é que a gente utiliza isso aqui, né, para representar. Deixa eu só passar aqui para o início da aula de hoje. Como é que a gente utiliza esse parâmetro de impedância, né, para representar, vamos dizer assim, graficamente, elementos de circuito, certo? No domínio de Laplace. Eu imagino que você tem um circuito aí no domínio do tempo, né? Certo diagrama de circuito com todos esses elementos lá presentes, né? E aí você quer, por exemplo, definir sentido de referência para a corrente e polaridade da tensão, só que não no domínio do tempo, mas agora pensando diretamente no domínio de Laplace, né? Como é que você faz isso e como é que você escreve as expressões relacionando tensão e corrente em cada caso, né? Então aqui a gente começa pelo resistor, né, que é o elemento mais simples. Então aqui novamente, né, se eu quiser representar esse elemento num diagrama de circuito no domínio de Laplace, eu tenho que indicar um sentido para a corrente e uma polaridade para a tensão, certo? Então, da maneira que está aqui na figura, né, eu tenho corrente e tensão, e a corrente está na direção da queda da tensão, certo? Veja que aqui a conversão passiva não morreu, né? Continua a mesma coisa que a gente conhece, mas corrente na direção da queda de tensão, sinal positivo aqui, e aí eu tenho essa relação, eu sei que a tensão e a corrente no domínio de Laplace vão ser mediadas, né? Vão ser proporcionais aí, você tem essa proporcionalidade via a impedância do elemento, e a impedância do resistor é a própria resistência. Então aqui a gente tem essa equação aqui que é basicamente a lei de Ohm no domínio de Laplace, certo? Então, para o resistor, a gente tem esse caso aqui, se a gente pensa no indutor, né? Então, o indutor, agora parece uma coisa diferente, vamos dizer assim, né? Veja que o indutor, se tiver uma corrente inicial passando nesse indutor, né, o diagrama de circuito não vai conter apenas a indutância, mas vai acontecer um outro elemento aqui. Então, vamos entender o que é que esse diagrama aqui está dizendo. Bom, então, primeiramente, para o indutor, né, a gente tem a relação aqui entre tensão e a corrente que está passando por ele, dada por esse parâmetro aqui, né, L vezes S, que é a impedância do indutor, certo? Então, isso aqui, a gente pode até reescrever, né, um pouco essa equação aqui como sendo V de S igual ZL, né, de S, que é ZL de S, que é a impedância desse elemento, do indutor, vezes a corrente que está passando por ele, e aí menos L vezes esse valor de zero, que é o valor inicial, certo? Então, veja que aqui, né, no caso do indutor, né, se houver corrente inicial passando por ele, esse termo aqui é diferente de zero, e aí, o que é que essa equação está nos dizendo? Né? Então, a queda de potencial, né, no elemento todo, ela vai depender da impedância da corrente que está passando pelo elemento. Veja que aqui tem que valer a conversão passiva, certo? Então, a corrente na direção da queda de tensão, sinal positivo aqui, nessa relação aqui, nos dá tensão em função da corrente. Só que ainda tem um termo extra aqui, né, que aparece, se aparecer, vamos dizer assim, se tiver um valor de corrente inicial passando por esse elemento, né, e esse termo aqui aparece como sendo um aumento de tensão. Veja que aqui, né, eu tenho sinal positivo para queda de tensão, e esse sinal negativo aqui constitui um aumento de tensão. Então, aqui, né, se houver corrente inicial no indutor, ainda tenho que adicionar essa fontezinha aqui, né, essa fontezinha de tensão, valendo esse valor aqui, não, L vezes zero, que é para representar esse termo aqui, que é o termo da corrente inicial, certo? Lembrando que
esse parâmetro S vezes I de S menos I0 é simplesmente a transformada de Laplace da derivada da corrente, né? DI dt aqui se torna S vezes I e S menos o valor I0. Então, isso aqui é a propriedade da transformada. Bom, mas nesse caso aqui, né, a gente tem essa representação aqui, né? Se não houver corrente inicial no indutor, né, esse I0 aqui é igual a zero, então essa fonte aqui desaparece, fica só essa representação aqui, que depende apenas da impedância, né? Mas havendo corrente inicial nesse indutor, a gente tem que adicionar esse termo aqui. Então, veja que isso aqui é uma coisa que mudou, né, vamos dizer assim, da transformada do domínio do tempo para o domínio de Laplace, né? Ao transformar esse elemento aqui num elemento de circuito no domínio de Laplace, havendo corrente inicial desse indutor, esse elemento ele tem essa característica aqui, né? É um indutor, né? A gente representa essa impedância aqui, né? SL, no domínio de Laplace, mas ainda tem que adicionar, né, essa fonte de tensão aí independente para contemplar esse termo aqui, né? Então, essa é uma das representações possível para isso aqui, mas ainda tem outra, né? Se a gente pensar agora... Bom, aqui a gente escreveu tensão em função da corrente, né? Mas a gente também pode escrever corrente, né? Em função... A gente pode pegar esse IDS aqui e isolar. Então, eu vou passar esse termo aqui da corrente inicial para o lado esquerdo, vai ficar positivo, certo? E vou dividir tudo por SL, né? Pela impedância. Então, veja IS, vai ser VS dividido pela impedância, a impedância do elemento que está aqui. Só que, ao fazer isso aqui, eu tenho que ainda contemplar esse termo, né, do valor inicial da corrente. E, então, reescrevendo essa expressão aqui, isolando IS, a gente tem essa expressão aqui. Bom, essa expressão aqui me diz que, né, a corrente que chega no elemento, né, IS, é igual a uma queda de potencial aplicada sobre essa impedância, né? Então, essa queda de potencial está indicada aqui, né? Então, é a queda de potencial sobre o elemento, né? Sobre o indutor. E aí, somado com esse valor aqui. Então, como isso aqui é corrente, né? Isso aqui vamos dizer assim, é um parâmetro que representa corrente no domínio de Laplace, né? Veja que isso aqui também vai ser corrente no domínio de Laplace, ou seja, vai ser ampere vezes segundo, né? E veja que 1 sobre segundo aqui vai ficar multiplicando, então isso aqui é um valor de corrente no domínio de Laplace. Então, aqui agora eu tenho que, para contemplar esse termo aqui, eu coloco uma fonte de corrente em paralelo, né, com essa impedância, que está submetida a essa tensão Vs, para poder contemplar, né, toda a representação desse elemento no domínio de Laplace. Então, veja que aqui, né, se eu observo o que essa equação está me dizendo, eu estou dizendo a equação IS, né, é a soma dessas duas correntes aqui. Uma é representada por Vs dividido por SL, né, então Vs dividido por SL, somado com essa fonte de corrente independente, com esse valor de corrente independente aqui, né. Veja que o sinal positivo indica que as duas correntes estão no mesmo sentido, tá? Então, lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, e nesse nó aqui, nos dá essa expressão aqui. Então, a gente tem essa representação. Veja que aqui Vs está aplicado, né, nesse elemento aqui apenas, certo? E essa fonte aqui está em paralelo com esse elemento, certo? Então, Vs está aplicado nos dois pontos aqui. E nesse caso aqui do lado esquerdo, Vs ela está nos dois elementos, até a queda é o resultado da queda de tensão nos dois elementos. Então, a queda de tensão aqui nesse indutor é IS vezes SL, né? E VS é a queda total, né? Contemplando também essa fontezinha aqui de tensão. Ok? Então, tem essa mudança aqui. No caso aqui, VS é a queda de tensão desses elementos em paralelo, né? Só que aqui você tem essa fonte independente. Aqui a fonte independente é uma fonte de tensão, e VS, ela está de um ponto a outro.
Por que isso? Porque aqui são apenas duas formas de você representar, né? Ou em função da tensão ou em função da corrente. Bom, se você não tiver nenhum valor inicial, né, de corrente no indutor, como a gente já falou, esse termo aqui desaparece, né, desse lado aqui, isso aqui desaparece, e isso aqui desaparece também, né, porque o valor em zero é zero, e aí você fica com a mesma representação nos dois casos, né, porque aqui, bom, essa queda de tensão aqui é zero, né, então VS é a mesma, VS ela está sendo aplicada, né, em cima dessa impedância aqui, né, então a gente tem a expressão aqui, VS igual a SL vezes IS, para esse caso aqui, e para esse caso aqui é a mesma coisa, né? Então, eu tenho IS passando por essa impedância aqui, que me dá VS. Então, aqui também, dessa expressão, eu tenho que VS é igual a SL vezes IS. Então, essas duas representações aqui, para o indutor, né, no domínio de Laplace, são equivalentes. Ok? Bom, então, a gente já viu aqui para o indutor, né? Se você quiser trazer esse elemento, representar esse elemento num diagrama de circuito no domínio de Laplace, existe essa modificação, né? Vai aparecer aí uma coisa nova para a gente, que é a inclusão dessas fontes aqui, se você tiver corrente inicial passando pelo elemento. E o capacitor? Bom, o capacitor, com relação ao capacitor, você vai ter algo similar, certo? Então, vamos ver aqui o caso do capacitor, né? Para o capacitor, a gente sabe que a impedância dele é 1 sobre SC, né? Então, tensão e corrente estão relacionadas a 1 sobre SC. Novamente, conversão passiva aqui se aplica, né? Corrente de referência na direção da queda de tensão, sinal positivo. E aqui, né, o elemento no domínio de Laplace está representado pela sua impedância, né? Só que aí, se você tiver um valor inicial de tensão, né, nesse elemento, a gente tem que adicionar uma fonte independente, certo? Para que esse elemento, para que no domínio de Laplace você contemple a representação da energia inicial, né, da tensão inicial no capacitor. Então veja que aqui, né, se a gente analisar essa expressão, né, Vs é a queda total no elemento, né? Agora eu estou observando Vs, então veja daqui para cá é a queda de tensão no elemento no domínio de Laplace. Isso aqui tem que ser igual, VS, né, tem que ser igual ao produto da impedância vezes a corrente, né? Então, a impedância está representada por 1 sobre SC, multiplicado pela corrente que está passando, né, me dá essa queda de tensão aqui, somado com uma queda de tensão, certo? De VS dividido por S. Então, aqui eu coloco uma queda de tensão de V0 dividido por S. Veja que V0 é volt, né? Dividido por S dá volt por segundo, que é a unidade da transformada de Laplace da tensão. Então, pelas unidades aqui, a gente vê que isso aqui está correto. E aí, essa queda de tensão é a soma dessas duas quedas de tensões aqui, né? Novamente, se o capacitor não tem energia inicial acumulada ou tensão inicial, esse termo aqui é zero, né? E aí fica apenas a impedância multiplicada pela corrente. Ok? Bom, novamente, a gente pode reescrever essa expressão em função de IS, né? Apenas colocando os termos rearranjando essa equação, né, eu obtenho uma expressão de S em função de VS. E aí, nesse caso aí, a gente pode também representar esse elemento aqui por dois elementos, vamos dizer assim, de corrente, né? Então, essa corrente aqui, que passa pelo elemento, está isolada, né? E aí ela tem que ser igual a esses dois termos aqui, esses dois termos de corrente, né? Então, veja que, primeiramente, a gente tem esse termo aqui, né? Esse termo de corrente aqui, que é justamente a corrente que passa por essa impedância aqui, né? Então, se a gente chama isso aqui de uma corrente qualquer, né? Isso aqui vai ser
tensão, né, dividido pela impedância, né, então Vs dividido por 1 sobre SC, me dá esse termo aqui de corrente, né, que quando eu fizer a divisão, o SC vai subir multiplicando. Então, essa corrente que passa por aqui é esse termo aqui, certo? Só que aí, né, eu tenho, quando eu passei esse termo para o lado esquerdo, apareceu o sinal de menos aqui, certo? Ou seja, eu tenho que adicionar uma fonte de corrente, só que essa fonte de corrente está no sentido contrário, né? A referência que eu adotei para IS e para essa corrente aqui. Então, a representação do capacitor, né? Se eu passar para o domínio, quando eu passo para o domínio S, eu tenho esse elemento em paralelo, essa impedância aqui em paralelo com essa fonte de corrente, e essa fonte de corrente aqui, ela tem esse sentido aqui para cima, né? Ao contrário do sentido que eu adoto para essa corrente S, por conta do sinal aqui na expressão. Veja que, novamente, né, se eu elimino, se o capacitor não tem tensão inicial, então esse termo aqui é zero, né, é eliminado, isso aqui fica o circuito aberto, e aqui vai ficar um curto, né, um curto-circuito. Então, aqui nos dois casos, eu vou obter a mesma expressão, vamos dizer assim, quando aqui eu tenho que Vs a impedância, né, 1 sobre SC que multiplica IS, e desse lado direito aqui eu vou ter que S é igual a SC vezes VS, que é a mesma expressão, né? Apenas aqui eu tenho VS isolado e aqui eu tenho IS isolado, né? Mas é a mesma expressão. Então, para esses dois circuitos aqui, né, se V a tensão inicial for zero, então eles viram a mesma coisa, né? A mesma como é o esperado. Então, a gente tem também essas duas representações para o capacitor, certo? Quando a gente passa aí do domínio do tempo para o domínio da frequência. A gente tem esses elementos equivalentes aí. Ok? Bom, pois Professor, não? as propriedades que a gente conhece de simplificação de circuitos, elas vão continuar valendo no domínio de Laplace? Boa pergunta. Sim, então, veja, as leis de Kirchhoff são válidas no domínio de Laplace. Então, isso a gente já viu, a gente já mostrou algumas aulas atrás, certo? Significa que, se essas leis são válidas no domínio de Laplace, todos os métodos, né, que são derivados baseados nas leis de Kirchhoff vão ser válidos também no domínio de Laplace, certo? Então, tudo que a gente viu no primeiro estágio, todos os métodos que eram baseados somente nas leis de Kirchhoff, vão ser válidos no domínio de Laplace da mesma maneira, certo? A mesma coisa quando a gente, vamos dizer assim, quando a gente inclui as relações entre tensão e corrente nos elementos. Alguns métodos são dependentes não só das leis de Kirchhoff, mas também da linearidade do circuito, certo? Então, o método de Thevenin, o método de superposição, certo? Circuito equivalente Thevenin, superposição, esses são métodos que a gente viu para simplificação, para análise dos circuitos, que são baseados também na propriedade de linearidade. Então, a gente tem que ter, além da posse das leis de Kirchhoff, a gente precisa também que os elementos do circuito sejam lineares, ou seja, que todas as relações entre tensão e corrente, para cada elemento ideal, seja uma relação linear. Então, isso acontecia no circuito que a gente investigou, né, até o segundo estágio. E agora, ao utilizar a transformada de Laplace, né, se você tiver uma relação linear no domínio do tempo, você vai obter uma relação linear também no domínio da frequência. Então, isso também vai lhe dizer que os métodos que são baseados em propriedades de sistemas lineares nas leis de Kirchhoff, no domínio do tempo, também vão servir no domínio de Laplace. Então, para a gente aqui, né,
superposição equivalente Thevenin, equivalente Norton, todos esses métodos de simplificação, impedância equivalente, né, todos esses métodos vão também ser válidos no domínio de Laplace. Ok? Isso é a implicação direta da forma como a gente calcula essa transformada, né? O fato da transformada ser linear. A gente vai ver como é que a gente trabalha, né, com esses métodos. Hoje mesmo a gente vai fazer um exemplo de análise, né, utilizando aí método das tensões de nó, e vocês vão ver que o domínio de Laplace nada vai mudar, exceto que você vai agora transformar o seu circuito no diagrama de circuito do domínio de Laplace. Ok, então vamos ver um exemplo, né, aqui, de como que a gente compara, né, vamos dizer assim, a análise que a gente tem no domínio do tempo, né, e o que a gente pode obter aqui no domínio de Laplace. Então, vamos ver aqui, né, a gente tem um exemplo aqui de um circuito RLC série, certo? Que a gente analisou no segundo estágio. E aí, nesse circuito aqui, a gente tem uma resposta ao degrau. Então, veja que eu estou conectando aqui uma fonte de tensão a esse circuito. E aí, a gente tem 3 elementos em série aqui, resistor, indutor e capacitor. E aí, esses elementos vão estar submetidos aqui a uma corrente. E aí, cada elemento aqui tem uma queda de tensão associada, certo? Então, isso aqui é o caso aí da resposta ao degrau do circuito RLC. E aí, se a gente pega esse circuito, a gente faz a análise dele, se a gente fizer a análise dele no domínio do tempo, foi o que a gente fez no segundo estágio, né? A gente aplica a lei de Kirchhoff nas tensões, a gente vai obter uma expressão aqui relacionando as tensões desses elementos. E aí, bom, a partir dessa expressão no domínio do tempo, aí a gente agora pode, né, aplicar a transformada de Laplace, né, e obter as expressões no domínio de Laplace. Então, essa é vamos dizer assim, a análise desse circuito aqui, utilizando a transformada de Laplace, porém partindo do circuito no domínio do tempo. Então, veja que todas essas representações aqui estão no domínio do tempo, certo? Bom, então, o que é que a gente obtém se a gente fizer isso, né, para esse circuito? Então, veja que, ao aplicar a transformada de Laplace dos dois lados aqui dessa equação, né, desse lado aqui eu posso aplicar a propriedade de linearidade da transformada, né, que é a transformada da soma de funções é a soma das transformadas. Então, obtenho essa expressão aqui. E aí, bom, agora eu vou colocar cada elemento aqui, né, a expressão no domínio do tempo. Então, para o resistor, lei de Ohm, para o indutor, né, tensão LD e DT, e para o capacitor, a integral aqui da corrente, né, vai me dar essa tensão. Então, aqui eu vou obter uma equação diferencial, quer dizer, uma equação em termos apenas da corrente do circuito, né, que era o que a gente fez, que foi o que a gente fez para a análise do circuito RLC em série. Então, veja que, fazendo esse cálculo dessas transformadas aí, né, a gente pode obter uma expressão apenas de domínio de Laplace. Então, veja que aqui, isolando os termos, colocando para fora as constantes, né, transformada, quando você tem a multiplicação por a constante, essa constante sai para o lado de fora da transformada, né, então tem uma expressão, né, que me dá a transformada da tensão da fonte, igual à resistência transformada da corrente, mais a indutância transformada da derivada da corrente, mais 1 sobre a capacitância, vezes a transformada da integral, né, dessa corrente, somado com a transformada dessa constante aqui, né, que é a tensão inicial no capacitor. Então, se a gente agora, né, aplica o que a gente sabe da transformada de Laplace, né, então a transformada dessa tensão aqui vai ser essa função, Vs ds, né, a transformada dessa função Vs dt. Transformada da corrente é uma corrente no domínio de Laplace. Transformada da derivada da corrente é S vezes a corrente menos o valor inicial, está aqui. 1 sobre SC vezes a transformada da integral, né? A transformada da integral é 1 sobre S, né? Vezes o argumento aqui, a transformada do argumento. Então, 1 sobre S vezes I de S, né?
é o que me dá essa transformada dessa expressão aqui. E, por fim, a transformada dessa constante aqui, que a gente já viu que é 1 sobre S vezes o valor dela, certo? Então, agora a gente tem uma expressão no domínio, completamente no domínio de Laplace, certo? Então, a gente pode isolar, né, e obter o valor de S, né? Para simplificar aqui, né, os cálculos, né, não, esse aqui não é apenas uma simplificação para a gente obter uma expressão mais enxuta, né, sem esses termos V iniciais, né, a gente vai assumir, né, sem perda de generalidade, vamos dizer assim, que essa corrente inicial e essa tensão inicial são zero, tá? Poderiam ser diferentes de zero? Poderiam, certo? A gente só ia obter uma equação mais feia, vamos dizer assim, mais complicada, com mais termos, mas vamos assumir que a energia armazenada inicial no circuito é zero, para que a gente possa simplificar essa expressão aqui e obter uma expressão mais simples, né? Mais bonitinha. Mas o raciocínio vale também se você tem algum valor inicial aqui no indutor ou no capacitor. O valor inicial da energia armazenada. Bom, se a gente fizer isso aqui, né, esses termos aqui vão desaparecer, e aí a gente pode multiplicar essa equação por SC dos dois lados, né? Então veja que SC apareceu multiplicando aqui, né? Apareceu multiplicando esse termo aqui. Aqui também, né? SC apareceu multiplicando. E SC multiplicado por essa corrente aqui, ficou apenas a corrente. Esse termo aqui desapareceu, né? Porque a gente está considerando como zero. Bom, a partir dessa expressão aqui para a corrente, a gente pode simplificar, né? Colocar a corrente em evidência aqui. E aí a gente vai ficar com esse polinômio em S, desse lado aqui. E aí a gente pode obter quem quer dizer, antes disso a gente ainda pode simplificar mais essa expressão, né? Colocar esse polinômio aqui com esse termo S ao quadrado isolado. Então, basicamente, eu dividi por LC, né? Dos dois lados aqui da equação, para simplificar ainda mais. Então, dividindo por LC isso aqui, veja que esse termo aqui ficou S ao quadrado, então dividido por LC. Aqui, né, dividido por LC, o C vai embora, né, fica só R sobre L. E 1 dividido por LC ficou 1 dividido por LC, então esse lado aqui está ok. E desse lado, do lado esquerdo, né, isso aqui dividido por LC, o C também vai embora, né, então vai ficar só o L aqui do lado esquerdo. Bom, feito isso, finalmente a gente pode isolar o valor da corrente, né, no domínio de Laplace, e o valor da corrente me dá isso aqui. Então, vai me dar SVS dividido por L, né, esse termo aqui do lado esquerdo, dividido por esse polinômio aqui do lado direito. Isso aqui é a minha transformada de Laplace de I de S no domínio S. Veja que aqui a gente fez o quê? A gente partiu do circuito no domínio do tempo, né, e obteve essa expressão aqui no domínio Laplace para a corrente. Bom, e se eu utilizo agora o que eu sei, né, se eu faço, ao invés de começar no circuito no domínio do tempo, eu pego esse circuito de tá no domínio do tempo e transformo o diagrama diretamente para o domínio de Laplace, né? O que é que eu obtenho? Então, vamos, se a gente lembrar o circuito que a gente tinha, né? A gente tinha um resistor, um indutor, um capacitor em série, né? E a gente partiu da análise, vendo, né, a lei de Kirchhoff das tensões no domínio do tempo. E se eu transformar o diagrama de circuito agora diretamente para elementos, né, no domínio de Laplace, ao invés de capacitância, indutância e resistência, eu utilizar as impedâncias de cada elemento, né, para representar o circuito. O que é que a gente obtém? Bom, se a gente fizer isso, né, primeiro a gente tem uma fonte, né, lembra que a fonte lá a gente tinha um degrau, né, um degrau de tensão, então esse degrau de tensão vai ser representado por uma fonte no domínio S, né? Só que essa fonte aqui, ela vai ter a representação de um degrau, né? Ela vai representar um degrau no domínio de Laplace, então ela vai ser alguma coisa, né? O valor dela dividido por S. Então, a fonte está aqui, né? A corrente que ela está no domínio do tempo, agora ver a corrente no domínio de Laplace, de S, né? O resistor
no domínio de Laplace, eu substituí pela impedância dele, mas a impedância é a própria resistência, né? Então, continua aqui. Veja que agora eu associei uma queda de tensão no domínio de Laplace a esse resistor, VR de S. O indutor, né? Agora muda, né? Porque antes eu tinha apenas o indutor, agora eu tenho a impedância dele no domínio de Laplace, SL, né? Associada ao elemento indutivo, só que eu tenho que também adicionar um termo, né? Aquela fontezinha de tensão para representar, né, o efeito da corrente inicial, certo? No domínio de Laplace. Então, VL de S é essa queda de tensão daqui até aqui, certo? Que contempla esses dois elementos, certo? E ela é quebrada, né, nessa impedância e nessa fonte independente aqui. Então, o meu indutor está representado aqui, e o capacitor também, eu estou representando dessa maneira aqui. Então, uma queda de tensão aqui, VC de S, essa queda de tensão vem daqui até aqui, e essa queda de tensão tem dois termos, né? Um sobre SC, que é a impedância do capacitor, somado com, ou subtraído, né, dessa queda de tensão aqui, que é a queda de tensão que vai aparecer devido à tensão inicial sobre o capacitor, certo? Então, isso aqui a gente viu a representação desse elemento, alguns slides atrás. Bom, agora eu tenho um diagrama de circuito. Ao invés de estar no domínio tempo, já está diretamente no domínio S, certo? Então, como é que eu posso trabalhar com esse diagrama de circuito aqui? Eu vou aplicar, primeiramente, né, a lei de Kirchhoff das tensões no domínio de Laplace, que eu sei que também é válido. Então, se eu sair aqui fazendo, né, o percurso disso aqui no sentido horário, né, eu vou ter aumento de tensão negativo, né, mas o aumento de tensão negativo já passa para o lado esquerdo da equação. Então, negativo fica positivo aqui. Então, queda de tensão no resistor, positivo. Queda de tensão no indutor, positivo também. E queda de tensão no capacitor, positivo. Então, todos esses termos positivos. E aí, eu vou agora, né, substituir em cada um desses elementos aqui o que eu sei, né? O que eu sei para cada um dos elementos individuais no domínio de Laplace. Então, resistor, impedância vezes a corrente, vai me dar a tensão. Para o indutor, né? Impedância vezes a corrente, menos o valor inicial aqui, L vezes o valor inicial da corrente, vai me dar a tensão no domínio de Laplace. Então, isso aqui eu sei que é a expressão para isso aqui. E para o capacitor, né? Impedância vezes a corrente, mais o valor dessa queda dessa tensão aqui, né? Inicial, dividido por S, me dá a queda de tensão no domínio de Laplace. Então, VC de S, eu sei que é isso aqui, capacitor. Bom, fazendo isso, né, e substituindo nessa equação da lei de Kirchhoff das tensões, a gente tem essa expressão aqui, que já está no domínio de Laplace. E aí a gente pode fazer a mesma consideração. Vamos fazer, para simplificar também as expressões que a gente obtém, né, a gente pode assumir que não tem energia inicial armazenada nesse circuito, certo? Novamente, aqui é sem perda de generalidade, né? Se a gente assumisse que esses valores aqui eram diferentes de zero, tanto faz, a gente obteria as expressões, seriam apenas expressões com mais termos, né? Mas aí, para a gente simplificar, né, e comparar com o caso que a gente fez anteriormente, a gente vai também assumir que essas grandezas aqui são zero. Bom, se a gente fizer isso, essa expressão aqui que a gente obteve, a gente simplifica para essa expressão aqui. Veja que esse termo aqui desapareceu, e esse termo aqui também desapareceu. E aí eu fiquei... resistência, né? Impedância a impedância do resistor, que é a própria resistência, vezes a corrente, impedância do indutor vezes a corrente, né? É a queda de tensão sobre o indutor, e aí a corrente multiplicada pela impedância do capacitor também é a queda sobre o capacitor. Bom, aqui eu posso colocar, posso fazer uma primeira simplificação, que é multiplicar por SC dos dois lados, né? Então, esse termo aqui fica livre, né? Quando eu multiplico por SC, aqui eu vou ficar com S ao quadrado LC, né? E aqui eu vou ficar com SRC, né? E aqui do lado esquerdo, SC multiplicado pela tensão.
Bom, se a gente simplifica, né, da mesma maneira que a gente fez no caso anterior, a gente pode primeiro dividir, colocar IS em evidência aqui do lado direito e dividir por LC, certo? Dos dois lados. E depois a gente pode isolar a corrente exatamente como a gente fez no caso anterior. A gente chegou nessa mesma equação lá no caso anterior e fez esses passos, né? Isolar a corrente e dividir por LC dos dois lados. E aí a gente obtém essa expressão aqui, certo? Para essa corrente no domínio do Laplace. Veja que essa expressão aí é exatamente, ela é idêntica à expressão que a gente obteve no caso anterior. Qual é a diferença do caso anterior? Que no caso anterior a gente começou a fazer análise no domínio do tempo, certo? Então a gente tinha um diagrama de circuito no domínio do tempo e fez análise naquele diagrama de circuito no domínio do tempo e obteve essa expressão aqui no domínio do Laplace. Aqui a gente utilizou, vamos dizer assim, um passo simplificador, né? E o passo simplificador que a gente utilizou foi escrever os elementos do circuito, resistor, indutor, capacitor e a fonte de tensão, diretamente no domínio de Laplace. Então, essa representação do circuito aqui já está escrita, já está diretamente no domínio de Laplace. A gente aplicou a lei de Kirchhoff das tensões diretamente no domínio de Laplace, certo? E aí, a gente, fazendo a manipulação, né, e escrevendo o que a gente sabe para cada elemento, né, representando as tensões, né, em função das impedâncias de cada um desses elementos, a gente obtém uma equação que a gente pode simplificar e aí a gente pode determinar qual é a corrente que passa aqui nos elementos no domínio de Laplace, né? E a gente viu que fazendo isso a gente obtém mesmíssima expressão que a gente obtém partindo da análise do circuito no domínio do tempo. Ok? Então, ou seja, né? O que é que a gente pode concluir? A gente pode, né? Quando a gente tiver circuitos que a gente está interessado em determinar o comportamento, né, circuitos com capacitores, indutores e resistores, né, todos os elementos que a gente tem aí disponíveis, a gente pode fazer essa análise no domínio de Laplace, já considerando, né, o diagrama de circuito no domínio de Laplace, substituindo os elementos, associando, né, a cada elemento a sua impedância equivalente e obtendo as equações a partir das leis de Kirchhoff no domínio de Laplace. Tá? Então, vamos dizer assim, aqui a gente está fazendo todos os passos até chegar nessa expressão aqui, estão todos já considerando as funções no domínio de Laplace e nada no domínio do tempo. E é uma metodologia que funciona, certo? Bom, então isso aqui é só para ficar claro, né, que veja que a expressão que a gente obteve no slide anterior é a mesma, certo? Mas aqui é para ficar claro para vocês que se a gente fizer utilizar a representação dos elementos do circuito no domínio de Laplace, a gente chega nas mesmas expressões, certo? Então, quando a gente tiver um circuito para trabalhar, a gente pode simplesmente transformar esse circuito para o domínio de Laplace e fazer o que a gente tiver que fazer lá naquele diagrama de circuito, porque é assim, uma metodologia válida, né? Vai nos dar a mesma solução que a gente obteria se a gente analisasse o circuito no domínio do tempo. Ok? Bom, então, dito isso, né? Vamos dar uma pausa aí de 5 minutos, certo? E aí a gente volta. Quando a gente voltar, a gente vê como é que a gente faz para analisar um circuito qualquer, vamos dizer assim, esse circuito que está aqui, aplicando diretamente os métodos que a gente conhece no primeiro estágio, vamos dizer assim, que a gente investigou no primeiro estágio da disciplina, só que agora no domínio de Laplace, né? Convertendo o diagrama do circuito aí para o domínio de Laplace. Então, a gente vai resolver esse circuito aí através do método das tensões de nó, certo? E observando agora o diagrama de circuito no domínio de Laplace. Então, quando for aí 11h08, a gente volta e resolve esse circuito.
Bom, pessoal, vamos voltar, certo? A dar continuidade à aula aqui. Então, vamos ver como é que a gente faz a primeira, assim, primeira análise aí de circuitos, certo? Aplicando o que a gente sabe, que a gente aprendeu aí no primeiro estágio, para analisar esse circuito aí no domínio de Laplace, certo? Então, primeiramente aqui a gente vai considerar que, nesse problema aqui, a gente vai considerar que inicialmente o capacitor e o indutor estão descarregados, certo? Aí veja o que é que está acontecendo aqui nesse circuito. Né? Em T igual a zero, você tem essa fonte de corrente aqui que ela estava, assim, ela estava com um curto, né, nos terminais dela. Então toda a corrente estava passando por esse curto aqui, só que em T igual a zero ela abre e essa corrente passa, né, a alimentar o circuito, essa fonte de corrente 5 amperes. E aqui também você tem uma fonte de tensão de 15 volts do lado direito, sendo conectada a esse circuito aqui. Então esses elementos aqui vão estar sendo alimentados agora por duas fontes, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. E aí o trabalho que a gente tem, né, o problema que a gente tem é determinar qual seria essa tensão V1 e qual seria essa tensão V2 aqui, nesse circuito, uma vez que aconteceu esses dois fenômenos aqui, né, esses dois acontecimentos aqui em T igual a zero ocorrem. Bom, então, a gente vai ver aqui como é que a gente trabalha com o conceito de representação no domínio de Laplace. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, para resolver, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse circuito é fazer uma representação do diagrama de circuito no domínio de Laplace, certo? Então, a gente vai começar aqui, né, reescrevendo esse diagrama, né, com a representação dos elementos no domínio de Laplace. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vamos começar aqui do lado esquerdo para o lado direito, né, e aí a gente representa cada elemento, né, nesse circuito. Então, o primeiro elemento que a gente tem aqui do lado esquerdo é a fonte de corrente. Veja que essa fonte de corrente aqui, ela está sendo conectada ao circuito em T igual a zero, né? Então, na prática, ela é um degrau, né? É um degrau de corrente que está acontecendo, né? Está sendo aplicado ao circuito em T igual a zero. Então, vou representar essa fonte de corrente aqui como sendo... Peraí, deixa eu... Como sendo... Vamos ver aqui como é que eu faço isso. Vou colocar uma fonte de corrente, certo? Então, fonte de corrente no domínio do tempo é fonte de corrente no domínio de Laplace, certo? Só que essa fonte de corrente aqui, ela é um degrau, certo? Então, o degrau para a gente sabe que a transformada do degrau é 1 sobre S, né? Então, isso aqui vai ficar 5 sobre S. Vou colocar esse S assim, porque quando eu escrevo o 5, geralmente parece... Um 5 que eu escrevo, geralmente parece com S, né? Para não confundir nas expressões, vou colocar o S minúsculo aqui. Mas esse S aqui é o S na transformada de Laplace. Bom, então 5 sobre S, né? 1 sobre S aqui tá aqui para representar o degrau, certo? Que está acontecendo aqui em T igual a zero, certo? Então é por isso que aparece 1 sobre S. Então a representação dessa fonte aqui e do que está acontecendo com ela aqui em T igual a zero está todo nesse elemento aqui, certo? No domínio de Laplace. Então, o primeiro elemento a gente já tem transformado aí. Se a gente vai aqui para a direita, então aqui a gente tem o capacitor, né? Então o capacitor está aqui. A gente está assumindo que não tem energia inicial armazenada nesse circuito, certo? Em T igual a zero. Então, o capacitor a gente representa apenas pela impedância dele, né? Então, a impedância desse, no caso aqui, o capacitor vale 1, né? 1 Faraday. Então, aqui vai ficar 1 sobre S, que é a impedância desse capacitor, certo? Vindo aqui, a gente tem, aqui em cima tem um indutor. Esse resistor aqui, vou colocar logo tudo. Mais um resistor. E aqui uma fonte.
Então, o indutor, né, também não tem corrente inicial, né, pelos dados que a gente tem no circuito. Então, eu vou substituir agora o indutor apenas pela impedância dele, né? A impedância do indutor, no nome de Laplace, é S vezes L, só que ela equivale a 1 Henry, né? Então, aqui vai ser apenas a minha variável S. Resistor, no domínio do tempo ou no domínio de Laplace, a impedância é sempre a mesma coisa, né? Então, que é o valor da resistência. Então, aqui a gente vai continuar com 3 ohms aqui. Aqui continua 15 ohms, certo? No domínio de Laplace. Fonte de tensão, veja que aqui eu estou aplicando um degrau de tensão, certo? No instante t igual a zero. Significa dizer que essa fonte de tensão aqui vai ser substituída pelo valor dela, que é 15, multiplicada pelo degrau, né? Pela função degrau no domínio de Laplace. Que no caso é 1 sobre S, né? Então, a gente fica com 15 sobre S, né? Para essa fonte de tensão aí. Bom, então, a gente agora tem um diagrama de circuito que está, né, totalmente no domínio de Laplace, certo? E aí a gente quer determinar essas duas tensões aqui, né? Essa tensão V1 e essa tensão V2. Então, vamos representar aqui no domínio de Laplace também as tensões, né? Então, o que a gente quer determinar é essa tensão V1 que está aplicada aqui, V1, né? E aqui a gente tem também uma tensão V2, certo? Veja que aqui a gente já não está no domínio do tempo, né? Não estou escrevendo minúsculo, estou escrevendo maiúsculo, isso aqui já está no domínio de Laplace. Ok? Então, esse é o problema aqui que a gente tem em mãos para solucionar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema aí, como a gente tem um circuito com várias malhas, né, e vários nós, vamos escolher aí um método para resolver. A gente vai resolver esse circuito aí pelo método das tensões de nó, certo? Mas antes de resolver esse circuito pelo método das tensões de nó, a gente tem que colocar as referências para as correntes, né, nos elementos. Então, vamos sair aqui adicionando referências, né? Veja que a corrente aqui já tem uma referência, né, determinada pela fonte, então vamos obedecer essa mesma referência, né, para a corrente nesse ramo aqui. Aqui no capacitor, vamos colocar uma corrente para baixo, né, e vamos chamar essa corrente aqui de 1. Nesse indutor aqui, vamos colocar primeiro uma referência para a polaridade e uma referência para a corrente. Vamos chamar essa corrente aqui de 2. Nesse resistor aqui, a polaridade já é V2, né? Então, vamos colocar uma corrente aqui, uma referência para o sentido dessa corrente 3, né? Nesse último resistor aqui, né? Vamos colocar essa referência de polaridade e vamos colocar uma corrente aqui, chamar essa corrente de I4, certo? Então, o sentido da corrente aí está definido. Bom, I4, né, serve tanto para esse resistor como para essa fonte aqui de tensão. Então, vamos dizer assim, todas as referências que a gente precisa estão aí já no circuito. Bom, então vamos resolver esse circuito aqui, né, pelo método das tensões de nó, né, para determinar essas grandezas que a gente tem que determinar, V1 e V2. Então, primeiramente, o método das tensões de nó, a gente tem que identificar os nós essenciais, né? Então, nós essenciais do circuito, a gente tem esse nó aqui e o nó aqui de baixo, né? Tem vários elementos conectados. Então, vamos fazer o que a gente faz, né? Escolher o nó que tem mais conexões como nó de referência, que isso vai nos ajudar. Então, a nossa referência vai ser esse nó aqui de baixo. E aí, a gente fica com esses dois nós aqui, né? V1 e V2, só que as tensões de nó aqui já são, né? Essas tensões que a gente está buscando. V1 e V2 são as tensões de nó aqui que a gente está interessado. Então, a gente não precisa nem escrever novas expressões para essas tensões de nó. Já vão ser V1 e V2. Bom, então a gente escolheu o nó de referência. Então, vamos
resolver esse circuito aí pelo método das tensões de nó. Então, se a gente observar aqui esse nó 1, né, o nó que a gente tem a tensão V1, vamos escrever a lei de Kirchhoff das correntes, né, no domínio de Laplace, para esse nó aí. Bom, se a gente observa esse nó aqui, né, chegando nesse nó, a gente tem essa corrente aqui da fonte de corrente, né, então a gente tem, chegando no nó, 5 dividido por S, certo? Que é a corrente da fonte de corrente. E saindo do nó, a gente tem 1 e 2, né? A corrente que desce aqui no capacitor e a corrente que passa pelo indutor. Então, a gente vai ter I1 mais I2 saindo do nó. Então, corrente chegando no nó igual a corrente saindo do nó, é a lei de Kirchhoff das correntes para esse nó 1 aqui. Ok? Então, o segundo passo é escrever I1 e I2, né? Em função do que a gente conhece, né? Para cada um desses elementos aí. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz. Então, a gente fica com 5 dividido por S igual. Bom, I1 é a corrente que desce aqui no capacitor, certo? Só que essa corrente vai ser potencial maior, né, que é V1, menos o potencial menor, que é 0, né, dividido pela impedância do elemento aqui. Então, isso aqui dividido por 1 sobre S. Ok? Então, V1 dividido por 1 sobre S é a representação dessa corrente 1. Somado com o que a gente tem aqui, né, que a gente conhece sobre I2, então I2 vai ser potencial maior, que é V1, subtraído potencial menor, que é V2, certo? Dividido pela impedância, que é S. Então, isso aqui vai ficar V1 menos V2, tudo isso aqui dividido por S, né? Então, aí tá aí a primeira equação que a gente tem que a gente obtém a partir do método das tensões de nó, né? Então, vamos ver como é que a gente pode simplificar essa equação aí. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode multiplicar essa equação dos dois lados por S, né? Então, veja, primeiro vamos escrever aqui como é que ela vai ficar, né? Vai ficar 5 sobre S. 1 sobre S, o S vai ficar multiplicando, né? Então, vai ficar SV1. E aqui vai ficar somado com V1 dividido por S, menos V2 dividido por S, né? Então, a gente tem essa expressão aí. Se a gente multiplicar essa expressão por S, né, dos dois lados, a gente vai ficar com 5 igual, né, S ao quadrado, V1 mais V1, né, menos V2. Então, daqui, a gente pode, né, colocar em evidência V1 e V2, então a gente vai ficar com S ao quadrado mais 1, que multiplica V1, menos V2 igual a 5, né? Então, essa é a equação 1 que a gente obteve aí para o método das tensões de nó. Então, veja que a gente tem duas variáveis, V1 e V2, e aqui a gente tem uma equação, né? Uma equação que tem V1 e V2 como variáveis, né? E a gente precisa de uma segunda equação para determinar, para ter um sistema linear, né? E poder determinar essas variáveis aí. Então, a gente precisa de uma equação independente a mais. Então, essa equação independente vai aparecer no nó, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes no nó 2, né? Então, no nó 2, se eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes, o que é que eu vou obter, né? Corrente chegando nesse nó 2 aqui, eu tenho I2 e tenho I4, né? Então, aqui, se eu somar I2 com I4, eu tenho que ter a mesma corrente que está saindo nó. Então, a corrente que está saindo nó é essa corrente I3, né? Então, isso aqui tem que ser igual a I3, certo? Bom, então, se I2 mais I4 tem que ser igual a I3, então agora a gente pode reescrever essas correntes aqui em função das tensões de nó.
A corrente 2, a gente já tem uma expressão para ela, né? Essa expressão que a gente colocou aqui no começo, então só repetir aqui, né? V1 menos V2 dividido por essa aqui é a minha corrente 2, somada com a corrente 4 agora, né? Então, potencial maior menos o potencial menor. Aqui eu tenho 15S, né? Subtraído de V2. Então, aqui eu vou ficar com 15 dividido por S, menos V2, certo? Dividido pela impedância, que é 15 ohms, dividido por 15. Isso aqui é a minha corrente 4, certo? Então, 15 dividido por S, menos V2 dividido por isso aqui, pela impedância, me dá esse termo aqui, essa corrente 4. Isso aqui tem que ser igual à corrente 3, mas a corrente 3 é apenas, né, V2 menos 0 dividido por 3, né? Então, V2 dividido por 3, esse outro termo aí. Então, aqui, né, nada mudou, certo? Do que vocês conhecem da lei de Kirchhoff das correntes, e também nada mudou do ponto de vista que vocês conhecem do método das tensões de nó. Então, veja que apenas a única diferença é que a gente agora tem que trabalhar com essa variável S nas equações, mas todo o resto que vocês conhecem, né, se aplica da mesma maneira. Bom, vamos simplificar essa expressão aqui, né? A primeira coisa que a gente pode fazer é escrever, né, essas equações aqui com os termos aqui independentes. Então, vamos fazer aqui. Essa primeira expressão aqui vai me dar V1 dividido por S. Essa segunda expressão aqui, menos V2 dividido por S. Bom, aqui eu tenho 15 dividido por S dividido por 15, né? Isso aqui vai ficar 1 sobre S, não é isso? Menos V2 dividido por 15, continua menos V2 dividido por 15, e aqui vai ficar V2 dividido por 3. Bom, agora a gente pode, se a gente quiser aqui, a gente pode fazer o seguinte, multiplicar por 15S, né? Se eu multiplico por 15S dos dois lados aqui, né? Então, eu vou ficar com 15V1 menos 15V2 mais 15, né? Menos SV2 e aqui 5S V2 desse lado, né? Então, eu multipliquei os dois lados por 15S, e aí eu tenho essa expressão aqui, e agora eu posso colocar, né, V1 e V2 em evidência aí, e ver o que é que a gente obtém. Então, V1 só tem aqui, né? Então, continua 15V1. E V2, né? Eu tenho... Vamos colocar esse 5S aqui para esse lado, não? Então, vem negativo, né? Então, eu tenho menos 6S com menos... desculpa, menos 5S com menos S, dá menos 6S, né? E aqui eu tenho 15 multiplicando... Menos 15 multiplicando V2 também. Então, eu posso colocar menos 6S mais 15 vezes V2. E aí, esse 15 aqui passa para o outro lado negativo, né? Para o lado esquerdo negativo. Então, menos 15. E essa aqui é a equação 2 que eu tenho. Então, veja que 15V1 está aqui, né? Esse sinal do menos fica em evidência para V2, então mais 15 aqui. E ao passar esse 5S para o lado esquerdo, eu vou ficar com menos 6VS, também o sinal negativo aqui em evidência. Então, 6VS mais 15 vezes V2 igual a 15, essa é a equação, segunda equação que a gente obtém do método das tensões de nó para esse circuito. Ok? Então, nós temos aqui agora duas equações e duas incógnitas, significa que a gente pode trabalhar com essas equações aí para obter, né, vamos dizer assim, as expressões para V1 e para V2.
quem é V1 e quem é V2. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz isso, né? O que é que a gente pode fazer. Então, a gente pode, da equação 1, que é essa equação aqui, né? A gente pode pegar uma expressão para V2, né? Então, diretamente aqui. Então, a gente sabe aqui dessa expressão, da expressão 1, né? A gente sabe aqui que V2, eu passo V2 para o lado direito e passo 5 para o lado esquerdo, né? Então, V2 aqui vai ser S ao quadrado mais 1, V1, né? Menos 5. Então, isso aqui eu sei, V2 é dado por isso aqui. E aí eu posso pegar isso aqui e substituir nessa expressão 2, certo? E aí eu posso achar quem é V1, certo? Então, se eu substituo o valor de V2 na expressão 2, eu acho quem é V1. Então, vou colocar aqui, como é que vai ficar isso aqui. Substituindo o valor de V2 na expressão 2, né, na equação 2, a gente fica com o seguinte. Então, vai ficar 15 V1 menos 6S mais 15. Agora, V2, né, só que V2 eu vou colocar a expressão que eu sei para ela. Isso aqui igual a menos 15. Então, essa é a expressão aí que eu tenho agora para achar V1. Então, veja que V1 aqui, essa expressão aqui só tem V1 como variável desconhecida, né, para a gente. Então, aqui, se a gente faz um... Se vocês calcularem aqui, né, essa expressão, vocês vão ver que vocês vão obter a seguinte expressão, certo? Bom, fazendo os cálculos aí, certo? Se vocês fizerem as multiplicações aqui, etc., vocês vão obter a seguinte expressão, certo? Para V1, certo? Então, deixa eu só colocar aqui quanto é que vai dar isso aqui, para a gente poupar tempo. Então, vai ficar 6 S ao cubo mais 2,5 S ao quadrado mais S, certo? Que multiplica V1. Isso aqui igual a 30S mais 90, certo? Então, quando vocês fizerem essa multiplicação aqui e colocarem V1 em evidência, né? Vocês vão ficar com essa expressão aqui, e aí do lado os termos independentes vão ficar iguais a 30S mais 90, né? Veja que isso aqui são múltiplos de... Por que apareceu 6 aqui, né? Porque esses números aqui são múltiplos de 6, então ainda dá para a gente fazer uma simplificação a mais aí nessa expressão. E aí, bom, se você pega o lado direito e divide pelo lado esquerdo, né? O que é que vai acontecer? A gente vai ficar aqui com V1 igual a 30S mais 90, e aqui dividido por 6, S ao cubo mais 2,5, S ao quadrado mais S. Ok? Então, a gente pode ainda fazer uma coisa aqui, uma simplificação. A gente pode dividir 30 e 90 por 6, né? E aqui pode colocar o S embaixo em evidência. Então, vamos colocar agora já a expressão da transformada de V1. Então, V1 de S, né? Vamos já colocar agora como a gente escreveria a transformada. Vai ser igual ao seguinte. S multiplica S ao quadrado mais 2,5S mais 1
E aqui, se eu dividir por 6, né, vai ficar 5S mais 15. Bom, e aí, esse é o valor que eu tenho para V1 de S, certo? Então, achei agora a transformada de Laplace de V1 de S, né? Então, primeira variável que eu tinha que determinar, já determinei aqui. Falta agora achar V2, mas eu sei que V2, né, a relação entre V2 e V1 é dada por essa expressão aqui, né, do lado esquerdo. Então, logo, né, V2 de S vai ser igual a, vamos ver aqui, S ao quadrado mais 1, que multiplica V1, só que V1 aqui vai ser todo esse termo aí, né, então vai ficar uma conta meio mirabolante, 5S mais 15, dividido por S ao quadrado mais 2,5S mais 1, e aqui falta subtrair de menos 5, né? Então, aqui vai ficar menos 5. Ok? Então, veja que essa expressão aqui já vai me dar V2, certo? Então, se vocês fizerem os cálculos aí, certo? Fizerem essa multiplicação aqui de cima, e aí esse termo aqui, né? S ao quadrado, você multiplicar com menos 5, e aí fazer toda a simplificação que você tem que fazer aí nessa expressão, vocês fazem aí em casa depois, vocês vão ver que V2 de S vai ser igual à seguinte expressão. Então, embaixo vai ficar, novamente, S ao quadrado, mais 2,5S, mais 1, certo? E em cima, no numerador, vai ficar 2,5 S ao quadrado mais 15. Esse aqui vai ser o resultado da operação quando vocês fizerem aí os cálculos, simplificarem aí os cálculos. Bom, então, resumo, né? Final da história, a gente obteve aqui a transformada dessa expressão aqui, certo? Falta só a gente especificar. Geralmente, você não especifica muito essas variáveis, uma vez que as unidades, né? Porque geralmente você não está interessado nessa expressão no domínio de Laplace, mas está interessado no domínio do tempo, mas a unidade aqui, né? É volt vezes segundo, né? Geralmente não é expresso, porque, enfim, você não está interessado em trabalhar com essa função no domínio da frequência, então a unidade dela pouco importa, né? Porque a gente vai, no final das contas, voltar para o domínio do tempo. Mas a unidade, se você quiser expressar corretamente a coisa, né, vai ser volt por vezes segundo. E aqui também, embaixo, volt vezes segundo. Só não confundir aí o S de segundo com o S aqui que eu utilizei para a transformada de Laplace, né? Mas essa vai ser a unidade. Bom, então essas são as transformadas de V1 de S e V2 de S obtidas a partir do método das tensões de nó, que por sua vez foi obtido, né, trabalhando diretamente com a representação do circuito no domínio de Laplace, certo? Então veja que a única novidade aqui para a gente, né, no método das tensões de nó, é que a gente agora vai trabalhar com expressões de S, né, expressões nessa variável S, e aí, uma vez determinadas essas transformadas, né, o que a gente teria que fazer para determinar o V1 de t e V2 de t no domínio do tempo é fazer a transformada inversa, certo? Mas isso aí a gente vai discutir mais para frente, quando a gente falar sobre expansão e frações espaciais. Ok?
Bom, então, quem quiser aí pode testar em casa, né? Pegar esse mesmo problema aqui e resolver esse circuito, né, pelo método das correntes de malha, por exemplo. Então, aqui a gente tem 3 malhas simples, né? Você pode colocar uma corrente de malha aqui em cada uma delas, e aí resolver aplicando o método de resolução das correntes de malha. Vocês vão ver que quando vocês obtiverem o valor de V1, V2, a partir do método das correntes de malha, vocês podem comparar com esses valores aqui, né? Vocês vão ver que as expressões vão ser as mesmas, tá? Se vocês, obviamente, se a aplicação do método foi feita de forma correta. Então, da mesma maneira que a gente poderia verificar lá no primeiro estágio se a resolução que a gente fez de um método estava correta, né? Aplicando outro método e comparando os resultados, né? Aqui a gente tem essa opção também. Então, se vocês fizerem aí o método das correntes de malha, vocês vão ver que e vocês vão obter a mesma expressão para V1 de S e V2 de S, certo? Então, novamente, todos os métodos que a gente utilizou no primeiro estágio, né, como método de resolução ou de análise de circuitos de elementos lineares, a gente vai poder utilizar aqui no domínio de Laplace. Então, método das tensões de nó, método das correntes de malha. Esse circuito aqui, né, é o fato de você ter só elementos lineares, né, também vai permitir que a gente defina circuito equivalente de Thevenin e utilizar também o método da superposição, certo? Então, aqui eu poderia ter aplicado também o método da superposição para resolver, né? Pegar essa fonte aqui de tensão, substituir pela equivalente dela, né, que seria um curto, e aí fazer a análise desse método aqui, dessas tensões aqui, apenas considerando a contribuição da fonte de corrente, e depois fazer a fonte de corrente como um aberto e analisar a contribuição da fonte de tensão aqui. Mesma coisa, né? A única diferença é que essas contas vão lhe dar funções de S, ao invés de números fechados, certo? Que mais? A gente poderia também aqui, vocês vão ver, né? A gente pode, se a gente for calcular circuito equivalente de Thevenin, ou mesmo, por exemplo, no caso de se a gente quiser, vamos supor, achar a corrente que passa por essa fonte de corrente aqui, né? A gente pode utilizar transformações de fonte, por exemplo, né? Então, pode pegar aqui o circuito do lado direito para o lado esquerdo, e aí vir transformando, fazendo transformações de fonte, né? Até chegar num circuito que tem apenas aqui uma fonte de corrente e uma impedância, por exemplo, né? Também, impedância, né? A gente tem a mesma regra de associação que a gente tem para a resistência, certo? Então, impedância, né, se a gente, impedância equivalente, vamos dizer assim, né, então, se você tiver uma série de elementos, deixa eu só colocar aqui, se vocês tiverem uma série de elementos conectados em série, né, vou colocar aqui umas caixinhas aqui para representar que esse elemento pode ser qualquer dos elementos, né, então, vamos colocar aqui uma conexão em série qualquer, né, de impedâncias. Impedância, geralmente, a gente representa por uma caixinha assim, né, diagrama de circuito, quando ela é um caso geral, né, que pode envolver aqui não só resistor, mas um resistor, um capacitor, o que seja. Bom, então se a gente tem aqui uma impedância Z1 de S, outra impedância Z2, etc., tem uma impedância Zn, né, de S, a impedância equivalente desse arranjo aqui, né, em série, o que vale para associação de resistência no domínio que vocês conhecem, né, no domínio do tempo, vai valer para a impedância no domínio da frequência. Então, a impedância equivalente aqui vai ser a soma, né, dessas impedâncias individuais. Então, Z1 de S mais Z2 de S, etc. Até a impedância N, certo? Então, essa associação em série na soma e associação em paralelo, né, é a mesma coisa que vale para os resistores também, né? 1 sobre
Z1 mais 1 sobre Z2, etc., que vai ser o equivalente da associação em paralelo, certo? Como é que a gente demonstra isso aqui? A mesma coisa, o mesmo procedimento que a gente utilizou para demonstrar associação equivalente de resistores, só que agora utilizando a expressão que a gente conhece para impedância, que é a mesma da lei de Ohm, né? Então, para impedância a gente sabe que V de S vai ser Z de S vezes Z de S. Com essa expressão aqui, utilizando a mesma metodologia que a gente viu para os resistores, né? Vocês podem ver lá no, acho que é as primeiras aulas que a gente discutiu, primeiro estágio, né? A gente discutiu isso. Então, exatamente o mesmo procedimento que a gente mostrou lá para demonstrar esses valores equivalentes para resistência, vale para impedância também, certo? Então, aqui, né, eu poderia, se eu tivesse utilizando alguma forma de simplificar esse circuito, eu poderia combinar impedância, né, combinar resistências e, quer dizer, combinar impedâncias aqui de capacitor, indutor e resistor em uma única impedância, e aí simplificar o circuito, se porventura for interessante para mim simplificar esse circuito de alguma maneira, né? Então, essas relações equivalentes valem, e também vai valer, né, as transformações de fonte que a gente estudou também no primeiro estágio, né? Então, para transformação de fonte, né, deixa eu só... No caso da transformação de fonte, se você tiver uma fonte de tensão aqui em série com uma impedância qualquer, vamos dizer que a gente tem uma impedância ZDS, aqui a gente tem uma fonte de tensão VDS, isso aqui a gente pode transformar em uma fonte de corrente, em paralelo com a mesma impedância, né, já ia colocando um resistor. Então, essa fonte de corrente fica em paralelo com a mesma impedância, e ela vale I de S aqui, e esse valor de I de S, né, é igual a tensão dividido pela impedância, certo? Então, a gente pode também aplicar uma transformação de fonte no domínio de Laplace, que a gente sai de uma fonte de tensão em série com a impedância para uma fonte de corrente em paralelo com a impedância, né? Mesma coisa que a gente tinha lá no domínio do tempo para resistências e fontes de tensão. E resistência em série com fonte de tensão e fonte de corrente em paralelo com resistência, certo? Então, isso aqui a gente, essa propriedade aqui também é válida, certo? Ou seja, em resumo, né, todos os métodos que a gente viu lá que a gente trabalhou no primeiro estágio, né, eles têm um método correlato, né, aqui no domínio de Laplace, né, eles vão servir também no domínio de Laplace, com a única diferença que agora a gente vai ter que trabalhar com expressões aí em função dessa variável S, né, que é a frequência aí da transformada, e aí a gente obtém essas expressões aqui que às vezes não são tão bonitinhas, né, são expressões bem... Dependendo do circuito, né, da complexidade do circuito, a gente tem expressões aqui bem grandes, né, assim, muitos parâmetros, mas todo raciocínio, toda linha de raciocínio, todas as estratégias que a gente viu lá no primeiro estágio vão ser úteis aqui também. Ok? Alguma questão, alguma dúvida com relação a isso que a gente viu aqui? Bom, pessoal, então aqui, qual foi assim, do ponto de vista da utilidade da transformada de Laplace, o que é que a única coisa que faltou aqui foi a gente sair, né, uma vez que a gente determinou V1 de S e V2 de S, né, para esse circuito aqui, foi sair do domínio de Laplace para o domínio do tempo, né, porque afinal de contas a gente quer fazer a nossa análise no domínio do tempo, é isso que nos interessa, a gente quer saber as tensões, né, e não tensão vezes tempo, vezes segundo, a gente quer uma expressão que nos gera tensão em função do tempo. Então,
passo que a gente que faltou aqui, né, que seria o último passo para a resolução do problema, a gente vai discutir na próxima aula, quando a gente falar sobre expansão e frações parciais, certo? Então, a gente vai ver, né, uma metodologia para a gente sistematicamente obter as funções no tempo associado a cada transformada, né, uma vez que a gente tem a expressão dessa transformada. Então, vou encerrar aqui essa gravação da aula de hoje, aí a gente dá alguns avisos e a gente encerra.